Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo nosso amigo, jornalista competente aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais uma entrevista bacana aqui hoje, com um convidado especial. Veio de São Paulo para falar tudo para nós aqui. O nosso convidado de hoje foi vereador por 5 mandatos em São Paulo e agora é deputado estadual. E foi do mesmo partido a vida toda, né? Sim. Seja toda. Muito bem-vindo, Antônio Donato. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Walter, pelo convite. Vamos bater um papo aqui sobre o governo do estado e suas políticas e implicações aqui para a região, né? E eu já vou começar bombardeando você, Donato. Bombardei. A gente teve eu vi que você tá na campanha contra os pedágios aí, eu vi você lá em São Roque, num vídeo aí. E aqui em Cotia nós tivemos um começo de pedágio, né? Ia ter 3 pedágios e devido às manifestações, às pressões populares, o governo recuou. Esse é o modo operante? Ele recua quando tem a pressão popular? Nesse caso ele tem recuado, mas evidente existe um contrato. Eu estou com o aditivo do contrato. Vocês conseguiram impedir no quilômetro 36, se não me engano, isso, né? Mas da mata. Mas vai colocar no 39 agora, né? Está previsto. Está no aditivo contratual. Uhum. Enfim, ele teve uma política de privatização e de concessão das rodovias. E no caso aqui, com os pedágios free flow, você tem mais pedágios e menos espaços. E aí você cria uma situação de praticamente um pedágio urbano. As pessoas, para circularem na cidade, para trabalhar, para ir no médico, para ir na escola, tem que pagar pedágio. Então esse é o modelo que tem uma reação em muitos lugares. Aqui na Raposo, onde ele já desistiu de 6 pedágios, mas o que vai acontecer é o seguinte: os valores são redistribuídos para os outros pedágios. Então, na conta final, a concessionária vai receber o mesmo. Eu estou com o aditivo contratual que ele fez no caso da Raposo, e é isso, ele vai aumentar os pedágios que vão continuar para retirar alguns pedágios. Então, no fundo, o pessoal vai continuar pagando, mas quem faz viagens mais longas, em alguns locais tira esse impacto do pedágio urbano, que é uma coisa positiva. Mas em vários locais ele está mantendo. Por exemplo, na Bugiro-Nacal, que é o mesmo contrato aqui, da Rota Sorocabana, são 2 pedágios, um em Ibiúna e outro em Piedade, que são cruéis para a população, e ele está mantendo. Exatamente. Então, essa política tem muita resistência aqui, teve resistência na Baixada Santista, onde ele recuou também de 2 pedágios até o momento. Mas pode ser só um recuo até a eleição, né? Vamos estar atentos e depois os pedágios voltarem, porque o desgaste foi grande para ele. O senhor falou uma coisa importante, né? Sobre a questão do pedágio urbano. Porque você vai para Piracicaba, você olha do lado da estrada, o que você vê? Gado, plantação, mato, muitos quilômetros. Aqui, você olha para o lado da Raposo Tavares, o que você vê? População, né? Então a pessoa vai pagar pedágio para trabalhar, para visitar um parente, fazer compra, né? É muito injusto. A reação é por isso, não é tanto pelo pedágio, porque São Paulo já tem uma cultura de pedágio, mas em grandes autoestradas, que praticamente não tem bairros ao lado. Agora, quando você põe pedágios em áreas muito adensadas como aqui, né? De São Paulo até Vargem Grande, é tudo conurbado, digamos Exatamente. Assim, né? Ou quando você põe estradas secundárias, que são estradas como a Bugiro-Nacal, né? Que pega de Vargem Grande até Piedade. Os bairros estão ao lado da rodovia e o acesso para as cidades é só aquele, não existe outra possibilidade. Então aí vira um pedágio urbano. Então as pessoas vão ter que pagar o pedágio todo dia. Por isso a reação foi tão forte, na minha opinião. Não foi contra o pedágio em si, mas contra esse pedágio que se torna um pedágio urbano. Se fosse pedágios bem espaçados, que não atingissem zonas urbanas, como já existia um pedágio aqui no 45 e ninguém reclamava, né? Ali na Vargem Grande, né? Mas eu acho que esse foi o erro dele e, enfim, a reação é grande.
Eles recuaram em alguns, mas estão mantendo outros. Então vamos ver como ele vai se comportar. Eu temo que depois da eleição, caso ele ganhe, caso ele seja candidato, caso ele ganhe, ele retorne com essa ofensiva de colocar o free flow nesses pontos. Custo para o trabalhador, custo para o empregador e caixa para o Estado. Sim. E principalmente um lucro grande para a concessionária, porque em muitos casos, o que acontece? Qual que é a desculpa para ter a concessão? O Estado não tem capacidade de investir, quem vai investir é a concessionária. Só que, primeiro, eles cobram anos de pedágio e depois que vem investimento, quando vem? Então, na verdade, quem está investindo não é a concessionária, é quem é tarifado todo dia. Então, é um imposto, é uma taxa sobre a população, para financiar algumas obras, e não a ideia de que a iniciativa privada aporta um recurso e depois esse recurso é recuperado ao longo dos anos com o pedágio. Na verdade, o povo paga para depois ter as obras, né? Donato, deixa eu te perguntar, como é que é, você que já enfrentou a direita na época do Serra, do PSDB e tal, como é que é essa direita hoje? Que a gente não acompanha a Assembleia, a gente não vai na Assembleia, mas como é que é a direita hoje na Assembleia? Como é que é esse bolsonarista? É difícil? É difícil. Assim, lá não são tantos bolsonaristas raízes, né? Tem um bolsonarismo aí de conveniência, mas você tem aqueles que são bolsonaristas mesmo, ideológicos, né? Que é uma meia dúzia lá. É um embate cotidiano, né? Porque tem a ver com uma concepção de mundo que a democracia não faz parte, né? Onde a mentira é a regra, né? As fake news. Então, é muita mentira, é um volume enorme de mentiras para você se contrapor. Então, muitas vezes é cansativo, extenuante, né? Você até tem saudades daqueles embates com o PSDB, né? Porque tinha um nível de racionalidade, digamos, que você deixa de ter, né? Não dá para comparar Fernando Henrique e Serra com esse pessoal daqui de hoje, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mesmo porque eu acredito que o PSDB surgiu mais como partido de centro para centro-esquerda, com Mário Covas, com Franco Montoro. Depois a direita foi entrando aí, porque ele é oposição ao PT, né? Sim, o PSDB teve essa cara, tentou se apresentou como partido social-democrata, né? Portanto, a social-democracia brasileira. Mas na medida que o PT ocupou esse espaço, digamos, da centro-esquerda até a esquerda, ele acabou... o eleitor vai guiando os partidos, né? Ele foi acabando buscando esse eleitor mais à direita, cada vez mais. E o Aécio meio consolidou esse processo a nível nacional, quando questionou o processo eleitoral. E o Dória terminou de pôr a pá de cal aqui em São Paulo. E isso foi o fim do PSDB, que perdeu o discurso, perdeu o local e o bolsonarismo o engoliu. A gente vê na Assembleia, mesmo quadros históricos do PSDB submetidos ao bolsonarismo lá e votando com o Tarcísio, sem nenhum questionamento, infelizmente. Mas não dá para dizer que eles são iguais ao bolsonarismo. Claro. A origem é outra e tal, mas hoje estão imprensados, né? Imprensados, o eleitor de direita foi capturado pelo bolsonarismo, então hoje espero que isso comece um processo de diferenciação com a prisão do Bolsonaro, com tudo que aconteceu. Acho que não é um processo que vai acontecer do dia para a noite, mas acho que vai começar uma diferenciação dentro da direita também, espero. Mas essa polarização com esse nível de agressividade, infelizmente, persiste, né? Bom, é da lógica deles, né? Eles se alimentam do caos, né? É o fascismo. O fascismo se alimenta do caos, do medo virar ódio, né? Transformar o medo em ódio, né? Essa é a chave do fascismo. Então, os vários medos que tem na sociedade, e a gente viu o episódio do Rio de Janeiro, é isso. Você cria uma situação de tensão, de medo, porque aí é onde eles navegam melhor, né? Com o pânico, com a insegurança, né? Sim. Eu tenho acompanhado o desenrolar de ontem, do que aconteceu ontem do Rio de Janeiro? Das mortes do Rio de Janeiro, e eu vejo os bolsonaristas tudo comemorando aí, falando que tem que matar mesmo, matou pouco, não sei o quê. Qual que é a visão que você tem disso, Donato? Como é que você pensa? O que você pensa disso? E também comenta sobre a posição do Tarcísio, né? Em relação à segurança pública. Que foi lá hoje bater palma pro governador do Rio. Então, essa política de segurança pública da direita e agora principalmente da extrema-direita, que é
operações espetaculosas, com muito morticínio, como se estivesse combatendo o crime. Bom, há décadas elas acontecem. Essa não é a primeira. Essa foi a mais letal, mas não é a primeira. Qual o resultado? Zero. O crime organizado continuou se fortalecendo, continuou anexando territórios. Então essa não é a forma correta de combater o crime organizado, porque hoje o crime organizado, as dezenas de milhões, centenas de milhões, bilhões que eles movimentam, certamente o comando não mora numa favela. Ali você tem o soldado do tráfico, né? E que esse soldado, infelizmente, é facilmente reposto. Alguém escreveu assim: você repõe rapidamente. Morreram, vamos supor que todos fossem bandidos. Tudo indica que não eram todos bandidos, mas supondo que fossem todos bandidos, 120. Você repõe isso em uma semana. Você recruta em uma semana. Sim, e os chefões estão em outro bairro, né? Estão em outro. E os chefões cada vez mais estão na atividade ilegal. Vão lá, constituem empresas, compram postos de gasolina, se legalizam. Hoje tem até fintech do PCC. Então você vai tendo todo o mecanismo que esses vão se integrando, até porque o mercado financeiro, ele quer saber do dinheiro dos caras, e aí vai criando os mecanismos de de atrair esse dinheiro e de lavar esse dinheiro. Então o crime está muito longe o comando do crime, não que o crime não esteja lá, que não tenha chefes do crime lá, mas o comando do crime está longe das favelas, está nos condomínios, né? Talvez pela região tenham alguns aí, talvez, né? É o que dizem até que tem, né? É o que nós costumamos chamar esse tipo de conduta de populismo penal, né? E infelizmente algumas pessoas embarcam nisso, né? E acaba elegendo aí alguns candidatos nessa linha de populismo penal, né? Que é uma coisa que você não aprofunda o debate, né? São frases prontas ali. Sim. Isso não... Você trabalha com esses sentimentos mais rasos, assim, mais imediatos, uma resposta simplista para um problema extremamente complexo. Mas hoje eu tive uma reunião mais cedo e teve uma virada nas redes sociais. O primeiro momento foi meio de normalizar o massacre, naturalizar o massacre, bandido mesmo, tem que matar. Mas quando surge a imagem dos corpos no dia seguinte, aquela cena, famílias ali em volta, famílias, os depoimentos, isso começou a mudar na rede. Uhum. E hoje já tem uma opinião na rede, né, os que medem essas coisas, já majoritária contra o que aconteceu. Mas é bem dividido, mas sim, mudou o clima da rede, né? Tá. Isso é importante porque as pessoas também vão escutando os argumentos, vão vendo, vão se impactando com as cenas. E nós vamos ver que daqui uma semana a favela vai estar do mesmo jeito, as coisas vão estar acontecendo da mesma forma e não vai ter sido resolvido nada. E como você falou, nenhum chefão foi morto. Nem preso. Nem preso. Nem preso. Tem um vídeo interessante que o Cláudio Castro fala assim: fulano, dá nome de 3 chefões do Comando Vermelho, vocês serão presos, vocês são o inimigo número 1. Depois, no outro ano, ele faz outro vídeo chamando outro cara. Depois, no outro ano, nenhum desses foi preso, nenhum desses está preso. Inclusive, ele está pagando 100 mil agora para prender o cara, está pagando para quem denunciar. Pois é, mas matou 100 e poucos, apreendeu 70 fuzis e só na casa do Rony Lessa, no condomínio do Bolsonaro, se apreendeu 120 fuzis, né? Pois é. Então o problema está em outro lugar, né? Pois é. Queria falar sobre um assunto. Há exatamente 46 anos atrás, no dia 30 de outubro de 79, um sindicalista foi assassinado, Santo Dias. Queria que o senhor comentasse sobre esse fato, né? Porque hoje, 30 de outubro, que estamos gravando, né? Vai ao ar depois, mas... E queria que o senhor comentasse sobre essa situação de violência de um sindicalista no momento de greve, né? Sim, inclusive o ato está sendo agora na Porta da Silvânia, às 2 horas. Todo ano os movimentos lá, eu sou lá da Zona Sul, então acompanho bem de perto. Ele era lá da região da Imirim, né? Tem o ato na Porta da Silvânia e esse ano está tendo novamente. Em 79, curiosamente, eu servi exército, era soldado, e o meu quartel era na Presidente Wilson.
em frente a uma fábrica que chamava Mangels, que era uma fábrica de rodas e tal. E quando eu cheguei para meu serviço no quartel lá, chegava umas 6 e pouco, estava tendo os piquetes e a polícia com uma repressão brutal. E eu ia tirar a guarda naquele dia, e eu lembro até hoje. A gente tirava a guarda com um fuzil lá, um FAL, com 10 balas no pente. Nesse dia eles me deram um pente cheio e mais outro pente. Imagina para um moleque de 19 anos. Eu já tinha consciência política, mas a maioria não tinha. E falaram, se acontecer alguma coisa, atira. Isso me marcou muito, porque depois eu fiquei sabendo que nesse dia, nessa mesma greve, só que em Santo Amaro, um policial atirou no Santo Dias. Então, não é só o policial, né? É o comando que vem, que é essa ideia de criminalizar os movimentos sociais, de achar que é um inimigo, e na verdade a polícia acaba tendo esse papel de guarda do capital, né? E não de uma política de segurança pública. Era uma greve, não estava acontecendo nada lá, era um piquete normal, uma coisa normal numa situação democrática. Mas 79 ainda era ditadura militar. Sim. E a gente tinha essa situação. Infelizmente, desse ponto de vista, não mudaram as coisas, né? O treinamento da polícia militar, o senhor acha que podia mudar alguma coisa? Completamente. Não só da polícia militar, como do exército. Acho que esse é o grande drama nosso. Porque o que se ensina no exército, eu sei o que se ensinava em 79, era via comunista em todo canto, era o movimento comunista internacional, era a coisa contra a guerrilha, né? Era todo um treinamento e uma doutrinação, e isso continua, e nas nossas polícias continua da mesma forma, encarando o movimento social como inimigo. E o bolsonarismo ainda capturou ainda mais, né? Politizou mais essa relação. E você tem esse fenômeno desse monte de policial que é parlamentar e sempre com a bandeira da violência, da letalidade, de uma guerra contra o crime. Não a segurança pública como uma política pública, onde o policial é um trabalhador que tem que ser respeitado, que tem que ter salário digno, que tem que ter condições de trabalho, mas de simplesmente o policial como, na visão deles, um herói que está numa guerra contra o crime, né? Ele não tem nem que ser herói, nem que ser bandido, ele tem que ser um trabalhador que aplica uma política pública, que tenha protocolos, que tenha inteligência, que tenha investigação, que tenha repressão também, naturalmente, em alguns momentos precisa ter a repressão, mas dentro de um processo planejado, com protocolos. Um dos policiais que morreu no Rio, dos 4, estava 40 dias na polícia, não tinha treinamento nenhum, foi jogado numa fogueira. Eu li uma especialista, Jaqueline Muniz, ela faz um texto longo de todas as falhas da operação. Mas 2.500 homens, a maioria deles vem de áreas burocráticas ou de outras áreas que não tem nenhum treinamento para uma situação de enfrentamento. Então, é aquela coisa do VDM, né? Vai dar errado. Tendência a dar errado. Porque não tem sentido. E 2.500 homens, você põe lá e depois você tira. Você não tem como manter 2.500 homens lá. Então, é uma operação pontual que não resolve nada, que tem essa crueldade, essa letalidade monstruosa, porque vamos que todos os 120 fossem bandidos, não tem pena de morte no Brasil, né? Não é dessa forma que se combate o crime, né? Porque tudo indica que dos vários mortos, vários foram executados, porque tem tiro na nuca, parece que tem cortar a cabeça, degolar. Então isso aí não é uma situação de troca de tiros, né? Vamos falar um pouco da região aqui, Donato. Primeiro, qual a relação que você tem com Formiga? Você já conheceu Formiga do PDT? Não, vou até reclamar aqui, porque eu pedi uma audiência para ele há meses e simplesmente não tive retorno, não sei por qual razão. Todo mundo fala que é de esquerda e tal, que é PDT, mas... E outra coisa que eu queria falar, aqui na região nossa, já teve o cinturão vermelho do PT. O que você atribui essa... Caiu um pouco, por exemplo. Bastante. Hoje não temos nem vereador. Temos um vereador que na verdade não foi eleito pelo PT, que é o Cabral, que agora está no PT. Mas deu uma caída, né?
Eu acho que tem várias questões, assim, o PT passou por um momento muito difícil, de 2013 a 2022, o PT foi extremamente criminalizado, ficou numa defensiva enorme, o debate interditado, carimbado como partido corrupto que fosse, com uma campanha violenta, com a prisão do Lula e tudo mais, com a deposição da Dilma, e é evidente que isso impactou em muitos municípios, aqui no estado de São Paulo particularmente. Agora, tem os erros nossos enquanto PT, eu acho. Acho que o PT está... As direções do PT não conseguiram cuidar adequadamente do partido no estado, de acompanhamento. Eu sou deputado estadual no meu primeiro mandato. Antes, como vocês disseram, eu fui vereador 18 anos em São Paulo. Então, minha visão era muito paulistana, inclusive do que era o PT. Com muitas dificuldades, mas era uma outra dinâmica. No interior, a gente sente o PT muito abandonado pela direção. É um PT em acompanhamento e que acaba, às vezes, perdido nos conflitos internos de cada partido. Aqui em Cotia parece que tinha muita briga também, né? Estou conhecendo agora. Mas agora parece estar num momento melhor, teve uma coisa mais unida, se elegeu uma nova direção, o Renato é o presidente. Eu acho que tem que ter um trabalho cotidiano, o PT não pode se organizar para aparecer na eleição, na véspera da eleição, montar uma chapa, isso não funciona, já mostrou várias vezes. Então, você tem que ter um trabalho cotidiano, muito vinculado às lutas da cidade, entender as dinâmicas da cidade e também trazer os debates gerais. A gente tem algumas bandeiras contra a escala 6x1, a bandeira da isenção do imposto de renda, que elas não podem ficar só como um debate de Brasília, elas têm que ser trazidas para o povo. E aí é no velho estilo. É fazendo o panfleto, indo para a porta do comércio, indo conversar com o povo, além das redes sociais, que hoje é inescapável você ter uma atuação de rede, e isso o PT ficou muito para trás. Ficou muito para trás e a gente tem que recuperar esse terreno. Mas eu acredito que isso está mudando e a gente vai dar uma melhorada no próximo período. O Zaratini também fez a mesma reclamação que o senhor, que o prefeito Formiga não atendeu ele tentou marcar uma agenda, não conseguiu. O prefeito atende o deputado. O deputado quer ajudar, né, deputado? Na verdade, ele quer ajudar, né, a cidade. Exatamente. Então, o pessoal da Congada que me procurou é um grupo folclórico, histórico, enfim, uma cultura tem que ser preservada, pediu que eu marcasse uma reunião com ele. Sempre tem gente que solicita emendas para melhorar alguma área da cidade. A gente tem disposição, dentro das nossas limitações, de poder atender, mas a gente precisa conversar com o prefeito, porque se eu mando a emenda e não está combinada com o prefeito, ela não acontece. Claro. Né? Tem que então tem que ter um mínimo de conversa, mas parece que ele não atende muita gente, não sei qual que é o critério dele, mas não vou pedir cargo, não vou pedir emprego, não vou pedir nada. Eu só quero conversar sobre a cidade, até porque eu tive voto aqui, eu tenho uma obrigação com o eleitor da cidade, não é com o Formiga. Tenho obrigação com o cidadão da cidade. Além da sua experiência parlamentar, o senhor já trabalhou no executivo, né? Sim. Com a Luiza Erundina, inclusive, né? Como é que foi? Nos 3 governos do PT em São Paulo, eu tive a honra e a sorte de ter trabalhado. Na Erundina, eu fui chefe de gabinete da Regional do Campo Limpo. Isso me deu uma experiência muito interessante, porque é a experiência da ponta, né? Ali onde você tem que resolver a área de risco, o buraco, a enchente, o dia a dia. Depois, no governo da Marta, eu tive uma experiência pequena ali na área do transporte com o Zaratini, quando ele era secretário, e depois eu fui trabalhar no gabinete da prefeita, na assessoria dela. Isso me deu uma outra experiência, digamos, de cima, né? De como é o processo decisório, como é que as coisas acontecem, né? E na campanha, e no Haddad, eu era presidente do PT, eu coordenei a campanha do Haddad, e eu fui secretário de governo no primeiro ano de governo dele. Então, também me deu uma outra visão de como é dirigir um governo complexo como esse em São Paulo. Durante a gestão da Marta, se não me engano, que houve essa transformação de regional para subprefeitura, com o objetivo de tornar mais democrático, se aproximar da população, porque isso é um problema muito, muito sério da política brasileira. As pessoas veem o Estado como uma coisa distante, né? À medida que você participa mais, orçamento participativo ou subprefeituras, enfim, você consegue
trazer a população para participar de uma maneira que vamos chamar de democracia participativa, sim, né? Sim, sem dúvida. E eu queria que o senhor comentasse sobre esse período. Eu acabei não falando, eu fui secretário de subprefeituras do governo da Marta na implantação das subprefeituras. Eu peguei o ano da implantação, né? Foi 2003. A lei foi aprovada em 2002. Em 2003 eu assumo como secretário dia 1º de janeiro com a tarefa de implantar. E foi um desafio grande, mas foi uma coisa que eu acredito muito. Porque o poder público, ele quanto mais distante, menos condição o cidadão tem de interferir. Quando você traz para a ponta as atribuições e algum poder de decisão, esse cidadão tem mais condição de pressionar, porque ele sabe onde é a subprefeitura, ele conhece o subprefeito, ele tem mais condições de pressionar, de se organizar, e a gente tem mecanismos, né, de conselhos, junto com a subprefeitura. Foi aprovado o Conselho de Representantes, que acabou não sendo por uma decisão do Ministério Público, mas depois a gente, no Haddad, deu uma volta e criou o Conselho Participativo, que existe até hoje. Sim, sim. Que foi a gente que criou, que é uma forma de o cidadão controlar, ter o controle social. É uma coisa fundamental para que a política pública seja bem aplicada. Eu acredito muito nisso. E uma pena que depois que a Marta saiu, o Serra rapidamente recentralizou, e daí esse processo continua até hoje. Infelizmente a gente não teve força para manter a descentralização. Você tem as subprefeituras, mas esvaziadas de poder. Na época da Marta, para vocês terem uma ideia, a gente saiu da ordem de 500 milhões, isso há mais de 20 anos atrás, de orçamento nas subprefeituras para 3 bi 100. E, portanto, era muito mais recurso na ponta. Então, você tinha mais condição de esses conselhos interferirem mais sobre a dinâmica da cidade. Mas, infelizmente, isso recuou muito com os outros governos que vieram, e a gente tem a situação. A subprefeitura existe, mas ela é uma situação mais de zeladoria e de fiscalização, e menos um local de integração das várias políticas públicas, que esse era o conceito da subprefeitura. No território, você integrar educação, saúde, meio ambiente, moradia, zeladoria, abastecimento. Você tem uma coisa matricial. Você tinha uma linha política geral, uma política pública geral, mas ela se aplicava no território, e no território é o espaço da integração, da escola se integrar com o posto de saúde, porque é tudo separado, né? Esse é um dos problemas da administração pública no Brasil. Eu não sei outras experiências do mundo, mas no Brasil é cada um no seu quadradinho, mas o cidadão é um só. Só que ele para a saúde ele é tratado de um jeito, numa lógica, na educação noutra, na assistência social noutra, quando ele é um só. E o maior desafio é integrar políticas públicas, e o território é o local de integração. Então é isso que eu concebo como uma política descentralizada, mas infelizmente a gente recuou bastante, e num futuro governo isso tem que ser retomado. Donato, vamos falar um pouco de educação. Você acabou de falar do negócio de militares e tal. E o que você acha dessas escolas militares aí? Você acha que isso vai para frente? Isso é bom? O que você acha? A gente votou contra, porque assim, o que são essas escolas cívico-militares? Primeiro que não está claro, o projeto é vago, mas é contratar militares aposentados para serem mais ou menos B10 na escola, manterem uma suposta ordem, cantar o hino nacional. Nada contra cantar o hino nacional, eu cantei a vida toda, mas não precisa ter militar para cantar hino nacional, não precisa. Essa militarização, na verdade, eles estão fazendo o que eles criticavam. Eles falaram que a esquerda dominava as escolas e por isso precisava ter uma escola sem partido. Primeiro que não é verdade isso, né? Porque os currículos são públicos, e tanto que você tem alunos que passaram pela escola pública que são de esquerda, que são de direita, que não são nada, que são de centro, porque a escola não tem esse papel, tem o papel de educar. Agora, eles estão fazendo uma escola com partido, eles estão fazendo, porque é uma ideologia que eles estão implantando na escola, né?
dessa ideia de que com disciplina, impondo uma disciplina militar, você vai ter melhora da educação. Uhum. Isso não está demonstrado, isso me parece que não vai acontecer, e isso está... As 100 escolas que eles escolheram para implantar, das 5.000 no estado, elas estão paradas porque o Tribunal de Contas do estado questionou a forma de contratação desses militares. Tá. Então isso não foi implantado aqui no estado de São Paulo ainda. É evidente que tem pais que falam, pô, eu quero que meu filho esteja numa escola que esteja protegido, que tenha disciplina, a ordem. Mas a escola não é para isso, né? A escola é um espaço de construção do conhecimento, de formação do jovem, e para isso você tem que ter uma formação crítica, tem que ter as várias possibilidades de pensamento. Então, a gente não acredita nisso. Mas mais grave que a escola cívico-militar, falando de educação, são as outras 5.000 escolas que estão com a tal da plataformização. Isso é um escândalo. Onde eu vou, as escolas que eu vou, tanto os professores como os alunos reclamam muito. Porque você acaba com a autonomia pedagógica do professor, porque ele tem que seguir uma plataforma de matemática, uma de história, uma de português. Uhum. É um ensino padronizado, que não leva em conta as características de cada sala, de cada região, de nada. Os alunos são só treinados a responder testes e lidar com aquela plataforma, fora os problemas de infraestrutura. Falta internet, não tem o tablet para todo mundo. Então é uma situação caótica e uma pressão muito grande sobre a direção da escola para atingir metas. Caso não atinja, punição. Sem analisar o contexto da escola. Porque é evidente que uma escola na Granja Viana é diferente de uma escola na periferia de Cotia, né? Ou na periferia de Carapicuíba, né? Os públicos são diferentes, e então a gente vai ter que... Esse debate está acontecendo. O Ministério Público, nessa semana passada, recomendou que não se obrigasse o uso de plataformas pelos professores. Então o debate está acontecendo, e os indicadores de educação, mesmo os deles, né, o Saresp e tal, pioraram nesse período. Então nada deu certo. Queria perguntar sobre saúde para o senhor. Se o senhor defende o SUS, claro. E o que fazer para melhorar o atendimento na ponta da atenção primária, UBS, UPAs, AMAs, se é uma questão de mais funcionários, de especialistas, de infraestrutura, o que fazer para a população se sentir segura aí numa UBS, numa UPA? Não, primeiro que o SUS é uma conquista do povo brasileiro, assim, só para quem morou fora do Brasil consegue dimensionar a importância de ter um SUS que atenda. Mas é evidente que ele tem que melhorar muito. É um sistema único que integra recursos federais, estaduais e municipais. Tem esferas de atuação de cada área. Então, é evidente que na atenção básica os municípios têm um papel preponderante, né? Então, em alguns municípios você tem mais eficiência, em outros menos. Aonde a gente sente que a maior deficiência hoje não é no primeiro atendimento na UBS, é no especialista, né? Quando a pessoa precisa de um especialista, esse é o drama. O governo federal está fazendo um programa mais especialistas, tentando atrair para o SUS mais profissionais de especialidade, e também na rede hospitalar. E aí a gente tem criticado muito o governador Tarcísio, porque ele pegou uma mania de mentir muito, né, com números. E eu vou dar um número que depois, quem quiser me acompanhar aí nas minhas redes, eu tenho um vídeo dessa semana explicando isso. Sobre o aumento de leitos. Ele tem dito que ele criou 6.400 novos leitos, reabriu 6.400 leitos no estado de São Paulo. Não é verdade. 6.400 leitos são 30 hospitais. Um hospital de 200 leitos, em média. Se abrisse 30 hospitais em São Paulo, a situação era muito diferente.
O que ele está fazendo é uma manobra contábil, assim. Eles fazem lá um tal de leito equivalente, o número de procedimentos, se não está dito que procedimento divide por 4 e dá o número de leitos. Mas quando você pega a tabela no SUS, no DataSUS, a tabela pública que é alimentada pelo governo do estado, o número de leitos de 2022 para 2025 caiu. Caiu de 30 e poucos mil, caiu 100 e poucos leitos. Se manteve praticamente estável, mas não se criou esses 6.400 leitos. Então, é muita propaganda e pouco resultado. E quando alguém que está com problema de internação vai para a tal da fila do CROSS, né, que é a Central de Regulação, e virou um ente meio assim, o CROSS. Mas o CROSS é só uma central de regulação. Se não tem a vaga no hospital, não tem milagre. E isso vai descolando da imagem do Tarcísio. É impressionante como as coisas não pegam. Tem uma blindagem que é não mostrar que os problemas que acontecem têm a ver com decisões dele. Então o problema não é o CROSS, o problema é a falta de leitos. O problema, enfim, não é a Sabesp, o problema é a política que privatizou a Sabesp e levou a ter falta d'água, água suja. O problema não é o trem, a via mobilidade, mas é uma política que privatizou e que tem um responsável, que chama Tarcísio de Freitas. Mas a grande mídia esconde isso, né? Então fica uma coisa que não cola nele os problemas, né? Já é possível nesse momento fazer um apanhado geral do governo Tarcísio? Como é que vocês encaram aí a postura dele em relação a privatizações, em relação a saúde, educação? Sim, é possível. Como eu ia fazer uma propaganda, esqueci. No meu Instagram, YouTube, Facebook, Donato PT, eu tenho um vídeo, inclusive está fixado lá, que é um dossiê Tarcísio. Tá. Que eu pego esses principais pontos. A política de privatização, que é o grande eixo dele, e a grande joia da coroa foi a Sabesp. E a gente vê que a Sabesp, os resultados em um ano, primeiro, os resultados financeiros são espetaculares, né? Você sabe que no dia da privatização da Sabesp, a ação valia 82 e eles venderam a 67. Sabe quanto está a ação da Sabesp hoje? R$133. Nossa. Então, meia dúzia dobrou seu patrimônio em um ano. 100%. Mas a custa do quê? Piora da qualidade da água. É muito comum a reclamação de água suja na torneira. Menos condição, menos regularidade no fornecimento de água, mais falta de água. E agora, se avizinha uma crise hídrica, eles estão adotando uma política de diminuir a pressão para diminuir os vazamentos. Mas quando você diminui a pressão para diminuir os vazamentos, geralmente, agora parece que é das 8 da noite às 6 da manhã, não lembro bem. Por aí. O que acontece? Quem sofre são os mais pobres. É quem não tem caixa d'água, ou tem uma caixa d'água pequena e mora nos bairros mais altos. Mas não chega água. Então as reclamações de falta de água são muito grandes. Aí você manda reclamações, falam que a pressão caiu. A pressão caiu. Porque eles diminuem a pressão para diminuir a perda de água por vazamento. A Sabesp perde 33% da água tratada em vazamento. Precisaria ter mudar toda a tubulação e tal. Então, eles diminuem a pressão para diminuir a perda de água. Só que quem paga essa conta são os mais pobres. Isso na privatização. Se a gente falar de concessões de rodovias, free flow, nós já falamos. Dos trens da via mobilidade que piorou o serviço em relação ao CPTM. Então, a privatização não deu certo. Se a gente falar da educação, eu falei aqui da plataformização. Na segurança pública, a gente vê a sensação de insegurança é muito grande, o número de latrocínio, feminicídio e de roubo de celulares que gera essa sensação de segurança, roubo de celular, de aliança, aumentou. Então, nas grandes áreas do Estado, educação, saúde, segurança, você não tem... É um governo que é uma farsa. Essa ideia de que ele é um gestor, isso E o governador cortou agora os exames, então quem está na ponta aqui em Cotia, por exemplo, não consegue mais marcar exames. Eu não sei como é que funcionava isso, mas ele cortou.
Segundo o prefeito, o governo do estado cortou no estado inteiro esse negócio de exames. Então a população vai marcar exame em Cotia e não consegue. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, não sei qual que é. Esse é um caso que eu não sei detalhes, mas eu vou me aprofundar. É bom a gente ter essa informação, porque esse é um ponto para a gente ir atrás. O prefeito foi cobrado esse tempo atrás, daí ele falou para mim que quem cortou foi o governo do estado. Então eu ainda também não me aprofundei nessa questão dos exames. Eu sei que você vai marcar exame e não consegue. O governo do estado tem sido muito cruel com as prefeituras. Os prefeitos todos, que não são, o PT só tem 4 prefeituras, certo? Mas você vai em qualquer prefeitura aí, de União Brasil, de PP, de republicanos, fala mal do governador. Porque a política de repasses, de convênios, piorou muito. Cidades que eram instâncias turísticas não estão recebendo repasse da lei. O FUMEF, Cotia, acho que o Cotia, Carapicuíba, tem direito ao FUMEF, que é um fundo meio de compensação do ICMS para cidades que tem menos ICMS. Ele está repassando menos do que devia. Então, ele aumentou as isenções tributárias de 74 bi para 85 bi. Isso tira dos municípios, porque ICMS, uma parte grande é dos municípios, né? Então, quando você isenta mais empresas, você está tirando dinheiro dos municípios também. Vou só voltar numa questão da saúde. Existe uma UPA no Rio Pequeno que possui um hiato, um descompasso entre o que ela oferece entre número de atendimentos e a demanda da população. Isso gera um estresse entre os funcionários, insatisfação do usuário, ou seja, existe aí um problema de administração muito sério nessas UPAs. Essa UPA do Rio Pequeno é um caso emblemático. A população está até preparando... ali? A população está até preparando algum tipo de protesto, alguma coisa assim, e é uma coisa que acontece em outras UPAs também, né? Essa diferença entre a demanda da população e o número de atendimentos que o funcionário consegue fazer por mês ou por semana, né? Não, é verdade. A gente tem uma situação de não ter uma cobertura adequada em muitas regiões do sistema de saúde. O Butantã é um caso importante, porque o HU do Butantã, ele é o hospital de referência do SUS da região. Só que ele está numa crise financeira grande, porque ele recebe recursos da universidade, enfim. É um hospital-escola, na verdade. É um hospital-escola, ele custa mais caro por ser um hospital-escola, e aí tem uma confusão. E ele está com 100 leitos fechados. Então as UPAs, muitas vezes, não tem para onde levar aquele paciente. Então, acho que esse no Butantã em específico, acho que tem a ver com isso. E porque fecharam o posto Bandeirantes também, para fazer uma nova UPA, não sei. Ali vai reformar Mas no Butantã, o Butantã, por incrível que pareça, é uma região muito complicada de atendimento de saúde, porque a referência é o HU acho que tinha 200 e poucos leitos, hoje tem 100. Tem mais de 100 leitos fechados. Eu já fui na HU, conversei com o diretor, e aí cria essa situação, porque a UPA, a pessoa é para ter um atendimento, pronto atendimento, né, estabilizada, e depois ir para um hospital, quando o caso é mais grave. Mas aí não tem a vaga no hospital, fica na UPA. Se fica na UPA, represa o atendimento que ela tinha que fazer. Então tem um problema no Butantã, delicada do ponto de vista da saúde. Em Cotia, deputado, o prefeito fez umas reuniões aí no começo do ano de orçamento participativo. Como é que você vê esse orçamento participativo? É bom isso aí para a comunidade? Sem dúvida, se for bem feito, se de fato for para valer, envolvendo a comunidade, levando em conta as demandas, é um instrumento fundamental para qualquer governo, independente da cor partidária dele, é um instrumento importante da aferição das necessidades da população. Então eu sou super a favor. Eu acho que se for bem feito, não sei como ele está fazendo, mas se for bem feito é importante. Ele fez as reuniões, né? Fez as reuniões de cada bairro e tal. Daí tem que ver como vai ser a escolha, qual fatia do orçamento o povo vai poder interferir, né? Porque às vezes fica uma fatia muito pequena, né? Então... em Porto Alegre fizeram com algum sucesso, né? Sim, funcionou, né? Funcionou bem. Foi o maior exemplo de orçamento participativo. Mesmo no governo da Marta, a gente conseguiu avançar, tinha um orçamento participativo, mas tinha um pedaço do orçamento que o povo decidia, né? E a lógica era isso, ia aumentando com o tempo, né?
Mas foi importante no governo da Marta. Se tivesse um segundo governo dela, certamente isso estaria muito mais consolidado, mas como não teve, isso depois se perdeu, porque daí o Serra não adotou e essa política se encerrou em São Paulo. O deputado do Sul era praticamente de esquerda. E deu uma reviravolta, hoje praticamente é direita. Não entendi como é que... Por que você acha que essa mudança do Sul? O pessoal do Sul era tão inteligente, o pessoal para frente, hoje a maioria é bolsonarista. Olha, não sei te explicar. De fato, muda, né? De fato, o bolsonarismo... Toda a crise que o PT viveu não foi fácil. Você ter o Jornal Nacional todo dia... Não era só o Jornal Nacional, toda a imprensa, a gente ficou quase proscrito, né? Eu lembro que eu moro num bairro no Campo Limpo lá, chama Vila Prel, e, enfim, tinha padaria lá, meu pai ficava lá sentado e era meio o point lá da política do bairro lá. E no auge da crise e tal, de petrolão, eu lembro que veio uma senhorinha, ela falou, mas você não tem medo de andar na rua, assim, como se você não tem medo de ser agredido. Era uma coisa de me proteger, mas era um clima contra. Ninguém me fez nada, assim, mas tinha um clima muito hostil ao PT. E em alguns lugares a gente não conseguiu reverter isso, não conseguiu, e talvez no Sul isso tenha se cristalizado por um período, mas eu acho que a situação está mudando lá, né? A gente vê as pesquisas para governo do Estado. O Adão Preto, né, que acho que é o candidato do PT lá, está bem posicionado. Então, eu acho que a gente vai ter um outro ciclo agora, que não é igual o primeiro, mas que a gente começa a sair do corner. O governo Lula ajuda muito nisso, sai do corner e começa a ter novas lideranças, vão se projetando. Então, acho que isso vai acontecer no Brasil inteiro. Espero que no Sul, espero que aqui em Cotia também. E eu vou contar uma piada pra você agora, não sei se é piada ou se é coisa de piada ou motivo de ironização. Como é que você ouviu o Ciro no PSDB de direita hoje, fazendo aliança com o PL? É uma coisa que não dá para entender. O Ciro é um cara muito inteligente, né? Uma vez eu vi um debate dele com o Mercadante, muito tempo atrás. Ele realmente é um cara muito inteligente, né? Preparado, mas com desequilíbrio emocional, assim, que atrapalha ele totalmente, né? E ele acabou criando um ódio ao PT, como se o PT devesse reconhecer o lugar dele na história tem uma mágoa pessoal, não tem? Tem da história de não ter sido ele e ter sido o Fernando Haddad, né? Me parece que ali virou um ponto de sem retorno, né? De não retorno. Me parece que ele introjetou isso de tal forma que a vida dele é meio tentar atrapalhar o PT. E agora lá no Ceará, vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que esse tipo de postura, o eleitor não vai... ele vai minguar nisso. Porque eu vi que até o irmão dele criticou ele pesado. Pois rompeu com o irmão, né? Rompeu com o irmão. Tá falando um monte dele aí. E o irmão era até mais à direita dele, mas ficou um cara, pelo menos, sem tanto desequilíbrio emocional, né? Deputado, estamos em 2025, indo para 2026. Como é que vai ser as eleições do ano que vem? Qual é a estratégia para as eleições de 2026? Como o senhor se posiciona? O senhor vai continuar estadual ou vai mudar, vai para federal? Não, eu vou continuar estadual. Não, estou no meu primeiro mandato, ainda tenho muita coisa para aprender lá e a gente vai continuar lá, se o povo quiser, lógico, né? Mas o principal para nós é construir uma grande campanha do Lula. E aí os candidatos a deputados, eles têm um papel, porque a gente que na prática organiza o dia a dia das campanhas, né, no território. Então eu quero ser um soldado da eleição do Lula. Estou muito confiante que ele pode ser reeleito. É uma necessidade que ele seja reeleito para o país, para a gente de fato superar esse momento triste na nossa história, esse risco à democracia e aos direitos. E aqui no estado de São Paulo, eu sou daqueles que eu estou otimista. Eu acho que o Fernando Haddad vai ser nosso candidato a governador e vai ganhar a eleição. Porque a mídia também meio cria essa história de que o Tarcísio é invencível em São Paulo. Né? Não, se ele ficar em São Paulo, está garantida a reeleição dele. É evidente que o cara é governador, está no cargo, eu não vou desprezar. Mas a gente discutiu aqui um pouco o governo dele. Na hora que a gente colocar isso na disputa política e o povo
parar para pensar, o governo dele é muito frágil. E o Haddad teve 45% dos votos no segundo turno da eleição passada. Eu acho que a gente vai estar numa situação melhor. Primeiro que o Haddad vai estar como ministro da Economia, com a inflação mais baixa da história, desemprego lá embaixo, com o PIB razoável, crescendo bem, com a isenção do imposto de renda, com um discurso mais arrumado. Então eu acho que ele vem com muita condição de aumentar de 45% para 51%, então eu estou confiante nisso. Bom, estamos nos encaminhando aí para o final da entrevista. O Valton talvez tenha alguma última pergunta, última colocação. Na verdade, eu queria agradecer ao Everaldo pelo apoio aí de ter convidado o deputado aí. Deputado, queria agradecer muito a sua vinda de São Paulo aqui para falar com a gente, para falar para a população da região aqui oeste, né, que nós estamos na região oeste. E as suas palavras finais aí, eu queria que o senhor não conseguiu falar, que o senhor fale aí agora para nós. Não, eu estou muito agradecido por essa oportunidade. De fato, a gente tem muito prazer em poder discutir e apresentar o que a gente está fazendo, de nossa visão lá na Assembleia. Mas agradecer muito essa oportunidade. Para quem quiser me acompanhar nas redes aí, é Donato PT. A gente toda semana tem vídeos falando do governo Tarcísio, dando nossa opinião, nos colocando sobre os vários temas que estão em discussão na Assembleia. Dizer que eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo e, portanto, essa região é uma região que eu atuo prioritariamente, tanto desde o Taboão, Itapecerica, Embu, Cotia, depois São Roque, Vargem Grande, Ibiúna, até Sorocaba é uma região prioritária para o nosso mandato e a gente quer estar mais presente mesmo, ter essa possibilidade de entender os problemas e trabalhar para resolvê-los ou no mínimo para denunciá-los se não tiver na nossa mão a resolução. Então a gente está atuando bastante em relação aos pedágios free flow, em relação à Sabesp e à educação, visitando muita escola estadual. Então são temas que eu gostaria de me colocar à disposição de quem for da região aqui e quiser acionar nosso mandato, é só pela internet, aí nos nossos canais, no Donato PT, você consegue falar com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Venha sempre. O Repórter Pod está aberto para o senhor. Walter Wolff, Antônio Donato, eu sou Alfredo. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Amém. Valeu.